Meu nome é Alice Monteiro, tenho 29 anos, e aprendi que o desprezo familiar dói mais fundo quando vem de quem você mais admira. Meu irmão Rafael sempre foi o orgulho da família, formado em engenharia civil, trabalhando em uma construtora de renome em São Paulo. Quando eu decidi abrir minha própria empresa de limpeza profissional aos 23 anos, ele riu na minha cara e disse: "Nem carteira assinada você tem, Alice. Isso não é carreira, é bico." 6 anos depois, foi ele quem me procurou, currículo na mão, implorando por uma vaga. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Nasci e cresci em Campinas, interior de São Paulo, em uma família de classe média baixa. Meu pai era motorista de ônibus e minha mãe trabalhava como costureira autônoma. Tínhamos o suficiente para viver com dignidade, mas luxo era a palavra que não fazia parte do nosso vocabulário. Rafael é 4 anos mais velho que eu e sempre foi brilhante nos estudos. Passou no vestibular da Unicamp para engenharia civil na primeira tentativa, e meus pais comemoraram como se tivessem ganhado na loteria. Eu também gostava de estudar, mas nunca fui excepcional como meu irmão. Terminei o ensino médio com notas razoáveis, tentei o vestibular para a administração, mas não passei. Meus pais sugeriram que eu fizesse um curso técnico enquanto trabalhava. E foi assim que, aos 18 anos, comecei a trabalhar como auxiliar administrativa em uma pequena empresa de produtos químicos. O salário era de R$ 1.200, e eu ajudava em casa com R$ 300 por mês. Rafael se formou quando eu tinha 20 anos. A festa de formatura foi um evento memorável em nossa família. Parentes vieram de cidades vizinhas. Minha mãe fez um bolo de 3 andares, e meu pai chorou de orgulho quando meu irmão recebeu o diploma. 3 meses depois, Rafael conseguiu emprego em uma construtora de médio porte em São Paulo, com salário inicial de R$ 4.500. Ele alugou um apartamento pequeno no bairro da Muca e começou sua vida independente. Eu continuava na mesma empresa, fazendo o mesmo trabalho. Meu salário havia aumentado para R$ 1.400 após 2 anos, mas eu sentia que estava estagnada. Foi durante esse período que comecei a observar algo interessante no meu trabalho. A empresa onde eu trabalhava terceirizava os serviços de limpeza para uma firma especializada. Eu via a equipe chegar todos os dias às 18 horas, trabalhar por 3 horas e ir embora. Eles limpavam escritórios, banheiros, cozinha, janelas, tudo com uma eficiência impressionante. Um dia, enquanto esperava o ônibus para voltar para casa, conversei com a dona da empresa de limpeza. Ela se chamava Vera, tinha uns 50 anos e havia começado o negócio sozinha 15 anos antes. Começamos a conversar regularmente, e ela me contou que começou limpando casas sozinha. Depois contratou uma ajudante, depois 2. E foi crescendo aos poucos. Agora tinha 12 funcionários e atendia empresas em toda Campinas. Aquela conversa plantou uma semente na minha cabeça. Comecei a pesquisar sobre o mercado de limpeza profissional. Descobri que era um setor em crescimento constante, que empresas sempre precisavam desses serviços, e que a margem de lucro podia ser interessante se bem administrado. Passei meses fazendo planilhas, calculando custos, estudando equipamentos, produtos químicos, técnicas de limpeza, legislação trabalhista, tudo. Quando completei 23 anos, tomei uma decisão que mudaria minha vida. Pedi demissão do emprego na empresa de produtos químicos. Minha mãe ficou preocupada. Meu pai questionou se eu tinha certeza, mas me apoiaram. Rafael, no entanto, foi categórico. "Você está cometendo um erro, Alice. Largou um emprego com carteira assinada para fazer o quê? Limpar casa dos outros? Isso não é carreira, é bico. Você não tem nem ensino superior, não tem experiência empresarial, não tem capital. Vai quebrar em 6 meses. As palavras dele doeram mais do que eu esperava. Não pela crueldade, mas pela falta de fé. Eu sempre admirei meu irmão, sempre o vi como exemplo. Ouvir aquilo dele foi como levar um soco no estômago. Mas em vez de me abater, aquilo me deu combustível. Eu ia provar que ele estava errado. Comecei pequena, muito pequena.
Tinha economizado R$ 6.500 ao longo de 3 anos trabalhando. Comprei equipamentos básicos, um aspirador de pó profissional, baldes, rodos, panos de microfibra, produtos de limpeza. Mandei fazer cartões de visita simples e comecei a distribuir em condomínios residenciais do meu bairro. Meu foco inicial eram apartamentos de pessoas que trabalhavam fora o dia todo e não tinham tempo para limpeza. Nos primeiros 2 meses, consegui apenas 3 clientes fixos. Eu limpava os apartamentos uma vez por semana, cobrando R$ 120 por apartamento, R$ 360 por semana, aproximadamente R$ 1.440 por mês. Menos do que eu ganhava no emprego anterior, e sem nenhuma garantia ou benefício. Comecei a questionar se Rafael tinha razão, mas eu não desisti. Continuei distribuindo cartões, agora também em empresas pequenas. Ofereci fazer orçamentos gratuitos, mostrava meu trabalho nos apartamentos que já atendia, levava fotos de antes e depois. No 3º mês, consegui meu primeiro contrato empresarial, uma clínica odontológica de 2 consultórios no centro de Campinas. O contrato era para limpeza diária após o expediente, de segunda a sexta, por R$ 1.800 mensais. Aquele contrato foi meu ponto de virada. Com a renda mais estável, consegui me planejar melhor. Investi em mais equipamentos e comecei a fazer cursos online sobre gestão de pequenas empresas. Aprendi sobre precificação, sobre como calcular margem de lucro, sobre como apresentar propostas comerciais. Aprendi que limpeza profissional não era só passar pano, era entender de química, de tipos de superfície, de técnicas específicas para cada ambiente. No 6º mês, quando Rafael previu que eu quebraria, eu tinha 6 contratos empresariais fixos e 12 clientes residenciais. Estava trabalhando sozinha ainda, mas faturando aproximadamente R$ 5.000 por mês. Não era muito, mas era sustentável. E o mais importante, eu estava aprendendo, crescendo, construindo algo meu. No 8º mês, precisei contratar minha primeira funcionária. Não conseguia mais dar conta de todos os contratos sozinha. Contratei Dona Célia, uma mulher de 42 anos que tinha experiência em limpeza residencial, mas nunca havia trabalhado com carteira assinada. Registrei ela formalmente, paguei todos os encargos, fiz tudo dentro da lei. Meu lucro diminuiu consideravelmente, mas eu sabia que era o caminho certo. Rafael soube através dos meus pais que eu havia contratado alguém. Ligou para mim pela primeira vez em meses. Alice, você está louca? Você mal está conseguindo se manter e já quer ter funcionário? Sabe quanto custa um funcionário registrado? Você vai afundar. Tentei explicar minha estratégia de crescimento, mas ele interrompeu. Você não entende de negócios, está brincando de empresária. Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos, mas de novo, transformei a dor em determinação. Nos meses seguintes, meu foco foi profissionalização. Criei um logotipo profissional, fiz um site simples, abri conta empresarial no banco, comecei a emitir notas fiscais para todos os serviços. Investi em uniformes para mim e para Dona Célia. Pode parecer bobagem, mas a diferença na percepção dos clientes foi imediata. No final do 1º ano, eu tinha 12 contratos empresariais, incluindo um condomínio residencial de 20 apartamentos, onde fazíamos limpeza das áreas comuns 3 vezes por semana. Tinha contratado mais 2 funcionárias e faturava em média R$ 9.500 mensais. Meu lucro líquido girava em torno de R$ 2.500, menos do que Rafael ganhava. Mas eu estava construindo patrimônio, construindo uma marca, construindo futuro. Rafael raramente perguntava sobre meu negócio. Quando nos encontrávamos nas reuniões de família, ele falava sobre os projetos da construtora onde trabalhava, sobre os prédios que estava ajudando a erguer, sobre as reuniões com clientes importantes. Eu ouvia em silêncio, sem compartilhar muito sobre minha empresa. Minha mãe às vezes comentava com orgulho que eu já tinha 3 funcionárias, mas Rafael apenas dava um sorriso condescendente. No 2º ano de operação, aconteceu algo que mudaria a trajetória da minha empresa. Um dos meus clientes, dono de uma rede de academias de ginástica em Campinas,
Ficou tão satisfeito com o trabalho que me indicou para o gerente regional da rede. Fiz uma apresentação formal, com portfólio fotográfico, referências de clientes, proposta detalhada de serviços. Consegui o contrato para a limpeza de 4 academias da rede na região. Era meu maior contrato até então, R$ 18 mil mensais. Mas vinha com um desafio enorme. Eu precisaria de mais equipamentos, mais funcionários, mais organização. Precisaria de um veículo para transportar a equipe e os equipamentos. Foi quando tomei a decisão mais arriscada até aquele momento. Peguei um financiamento de uma van usada modelo Fiorino, ano 2010, por R$ 28 mil, parcelados em 48 meses. Meu pai ficou preocupado com a dívida. Rafael, quando soube, ligou para mim visivelmente irritado. Alice, você está fazendo dívida agora? Você não tem estrutura para isso. E se você perder esse contrato? Vai pagar essa van como? Você está sendo irresponsável. Tentei explicar que era um investimento calculado, que o contrato tinha duração mínima de 1 ano, que eu havia feito as contas. Ele respondeu: você não sabe nem o que é fluxo de caixa, está improvisando e vai se dar mal. Desliguei o telefone e chorei. Não de tristeza, mas de frustração. Por que meu próprio irmão não conseguia acreditar em mim? Por que ele não via o quanto eu estava me esforçando, o quanto eu estava aprendendo? Mas a vida seguiu. E eu provei mais uma vez que estava no caminho certo. Contratei mais 5 funcionárias para atender as academias, todas registradas, todas treinadas. Criei escalas de trabalho, checklists de qualidade, sistema de feedback com os clientes. A van permitiu que eu otimizasse o tempo de deslocamento da equipe e transportasse equipamentos maiores. No final do 2º ano, eu tinha 17 contratos empresariais ativos, incluindo as 4 academias, 2 pequenos hotéis, 5 clínicas médicas, 1 escritório de advocacia e o resto dividido entre comércios diversos. Tinha 9 funcionárias registradas e faturava em média R$ 32 mil mensais. Meu lucro líquido estava em torno de R$ 7 mil, depois de pagar todos os salários, encargos, prestação da van, equipamentos e produtos. Foi nesse período que decidi formalizar ainda mais a empresa. Aluguei uma pequena sala comercial de 40 metros quadrados para servir como sede administrativa. Ali, eu guardava equipamentos, produtos, fazia reuniões com a equipe, recebia clientes para apresentações. Ter um endereço comercial formal deu mais credibilidade à empresa. Rafael estava prosperando também. Havia sido promovido a engenheiro sênior na construtora. Ganhava cerca de R$ 8 mil, tinha comprado um carro popular usado e estava noivo de uma professora de matemática. Nas reuniões de família, ele falava sobre os planos de casamento, sobre o apartamento que estava procurando para comprar. Raramente perguntava sobre minha empresa. E quando perguntava, era sempre com aquele tom ligeiramente condescendente. E aí, Alice? Ainda trabalhando com limpeza? No 3º ano, comecei a investir em marketing digital. Criei páginas nas redes sociais, comecei a postar fotos de antes e depois, depoimentos de clientes, dicas de limpeza. Contratei uma estagiária de comunicação social de uma faculdade local para me ajudar com o conteúdo. O investimento era pequeno, R$ 500 mensais para a estagiária, mas o retorno começou a aparecer. Novos clientes passaram a me procurar através das redes sociais. Empresas maiores começaram a me ver como uma opção profissional e confiável. Consegui contratos com uma rede de farmácias, um supermercado de médio porte e até uma pequena indústria de alimentos que precisava de limpeza especializada nas áreas de produção. Tive que me especializar. Fiz cursos sobre limpeza industrial, sobre normas sanitárias da Anvisa, sobre procedimentos de biossegurança. Investi em equipamentos específicos, como lavadoras de alta pressão e máquinas de limpeza a vapor. Contratei mais funcionárias, agora já somando 15 pessoas na equipe. No final do 3º ano, minha empresa faturava R$ 68 mil mensais. Meu lucro líquido estava em torno de R$ 15 mil. Eu ganhava mais do que o dobro do salário do meu irmão. Comprei um carro popular 0 km.
Aluguei um apartamento de 2 quartos em um bairro melhor e, pela primeira vez na vida, consegui ajudar meus pais financeiramente de forma mais significativa, pagando algumas contas da casa deles. Foi também nesse ano que Rafael se casou. A cerimônia foi bonita, em uma chácara nos arredores de Campinas. Eu estava lá, feliz por ele, mas notei algo diferente no olhar dele quando me cumprimentou. Havia algo que não era mais condescendência. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse surpresa. Minha mãe havia comentado com a família inteira sobre o crescimento da minha empresa, sobre o carro novo, sobre como eu estava ajudando eles. Durante a festa, alguns familiares vieram conversar comigo, perguntando sobre a empresa, dizendo que tinham visto as redes sociais, elogiando meu trabalho. Rafael ouvia de longe, e percebi que pela primeira vez ele estava realmente prestando atenção. Os 2 anos seguintes foram de consolidação e crescimento constante. Mudei a sede da empresa para um galpão de 120 metros quadrados, onde tinha espaço para armazenar equipamentos, fazer treinamentos com a equipe e ter um escritório administrativo adequado. Contratei uma contadora fixa para cuidar de toda a parte fiscal e trabalhista. Comprei mais 2 vans para transporte das equipes. No 5º ano de operação, consegui algo que mudaria completamente o patamar da empresa. Um contrato corporativo com um shopping center de Campinas. O contrato era para a limpeza geral de todo o shopping, incluindo corredores, praça de alimentação, banheiros públicos, estacionamento e áreas administrativas. O valor do contrato era de R$140 mil mensais. Para atender esse contrato, precisei contratar mais 23 funcionários, comprar equipamentos industriais maiores e estruturar turnos de trabalho que cobrissem desde a madrugada até a noite. Foi desafiador, mas eu estava preparada. 5 anos de experiência me haviam ensinado sobre gestão de pessoas, sobre logística, sobre qualidade de serviço. Nessa época, Rafael começou a enfrentar dificuldades profissionais. A construtora onde ele trabalhava foi atingida pela crise do setor imobiliário que afetou o Brasil. Houve cortes de pessoal, redução de salários, projetos cancelados. Rafael não foi demitido, mas teve o salário reduzido em 20% e ficou meses sem receber o 13º e as férias que lhe eram devidas. Ele começou a procurar outras oportunidades, mas o mercado estava difícil. Mandava currículos, fazia entrevistas, mas nada se concretizava. Enquanto isso, eu continuava crescendo. Contratei uma gerente administrativa para me ajudar com a operação, uma mulher competente de 45 anos que tinha experiência em gestão empresarial. Criei departamentos, comercial, operacional, administrativo. Tinha agora 42 funcionários registrados. Foi durante o 6º ano que aconteceu o que eu nunca imaginei. Rafael me ligou em um sábado à tarde. Sua voz estava diferente, menos confiante, quase hesitante. Alice, você tem um tempo para conversar? Marcamos de tomar um café em uma padaria perto da casa dos nossos pais. Quando cheguei, percebi que ele estava diferente. A postura não era mais tão ereta, o sorriso não era mais tão largo. Sentamos, pedimos café e ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse: Alice, eu preciso da sua ajuda. Meu coração apertou. Pensei que fosse algo grave, algum problema de saúde ou financeiro sério. A construtora vai fechar, ele continuou. Não vão conseguir pagar as dívidas. Vão demitir todo mundo nas próximas semanas. Eu já estou procurando emprego há meses, mas não está fácil. Mandei mais de 80 currículos, fiz 15 entrevistas, mas nada. O mercado de construção civil está quebrado. Ele respirou fundo e vi lágrimas formando em seus olhos. Eu estava pensando, você está com a empresa crescendo, contratando gente. Será que tem uma vaga para mim? O silêncio que se seguiu foi denso. Milhares de pensamentos passaram pela minha cabeça em segundos. Lembrei de todas as vezes que ele duvidou de mim, de todas as palavras duras, de todo o descrédito. Lembrei dele dizendo que eu não tinha nem carteira assinada, que estava brincando de empresária, que eu não entendia de negócios. Mas também lembrei que ele era meu irmão.
Lembrei da infância, dos momentos bons, de quando ele me defendia no colégio, de quando me ajudava com a lição de matemática. Lembrei que família é complexa, que orgulho machuca, mas que amor permanece. Rafael, eu disse calmamente, me diz uma coisa. Você realmente está interessado em trabalhar comigo ou está apenas desesperado? Ele abaixou a cabeça. Eu mereço essa pergunta. Eu fui idiota, Alice. Fui arrogante. Fui cruel. Eu olhei para o seu trabalho com preconceito, como se limpeza não fosse digno. Eu estava errado. Completamente errado. Ele continuou. Esses meses procurando emprego me fizeram perceber muitas coisas. Percebi que diploma não garante nada, que mercado não perdoa, que construir algo do zero é muito mais difícil do que eu imaginava. Você fez algo que eu nunca consegui. Criou, construiu, sustentou. Eu tenho um diploma bonito na parede, mas você tem uma empresa funcionando, pessoas empregadas, clientes satisfeitos. Você venceu, e eu estava cego demais para ver. Peguei minha xícara de café, dei um gole, ganhando tempo para pensar. Eu tenho uma vaga sim, respondi. Preciso de alguém para gerenciar projetos de expansão, alguém que entenda de planejamento, de orçamento, de gestão de obras, porque eu quero construir minha própria sede, um prédio onde eu possa ter treinamento, almoxarifado, garagem para as vans, tudo próprio. E você, com sua formação em engenharia, seria perfeito para isso. Os olhos dele brilharam. Sério? Você me contrataria mesmo depois de tudo? Eu sorri. Você é meu irmão, Rafael. Eu não vou mentir e dizer que não doeu tudo o que você disse. Doeu muito. Mas também sei que orgulho nos faz cometer erros. Se você está disposto a trabalhar de verdade, a suar a camisa, a respeitar o que eu construí, então sim, tem espaço para você. Qual seria o salário? Ele perguntou, quase com medo da resposta. R$ 6.000 para começar, com carteira assinada, todos os benefícios, vale refeição, vale transporte. Se você provar seu valor, tem plano de carreira, tem participação nos lucros, tem futuro. Ele ficou em silêncio. Sei que estava ganhando 8.000 antes da redução, e agora estava ganhando 6.400 na construtora. Eu aceito. Ele disse sem hesitar. Não é pelo dinheiro, Alice. É porque eu quero fazer parte do que você construiu. Quero aprender com você. Quero consertar tudo que eu estraguei entre a gente. Estendi minha mão. Ele apertou e pela primeira vez em anos, senti que meu irmão estava realmente me vendo. Hoje, 3 anos depois daquele café, Rafael é o gerente de projetos da minha empresa. Construímos nossa sede própria, um prédio de 2 andares que abriga escritórios, almoxarifado, sala de treinamento e garagem. A empresa fatura R$ 2.400.000 por ano, tem 87 funcionários e atende clientes em 5 cidades da região. Rafael se tornou um dos meus colaboradores mais dedicados. Ele gerencia todas as expansões, cuida das reformas nas nossas instalações, planeja a logística de novos contratos. E mais importante, ele aprendeu humildade. Aprendeu que sucesso não vem de diploma, vem de trabalho. Aprendeu que dignidade não está na profissão, está no caráter. Meus pais estão orgulhosos dos 2 filhos agora. Minha mãe sempre diz que eu sou a prova de que determinação vale mais que papel na parede. E eu aprendi que perdoar não é fraqueza, é libertação. Não é esquecer a dor, é escolher não deixar que ela defina o futuro. No fim, aquele café mudou mais do que a vida profissional do Rafael. Mudou nossa relação. Hoje somos parceiros de verdade, e ele é o primeiro a dizer para qualquer um que perguntar: minha irmã é a pessoa mais competente que eu conheço. Ela me deu uma chance quando eu não merecia, e eu vou passar o resto da vida honrando essa confiança. Porque no final das contas, sucesso não é sobre provar para os outros que você é capaz. É sobre saber seu valor, mesmo quando ninguém mais acredita. E quando você constrói algo sólido, com suor e verdade, não são as palavras dos outros que importam. É o que você vê no espelho todo dia. E eu vejo uma empresária, uma irmã,
Uma mulher que nunca desistiu, com ou sem carteira assinada.